Salmo 116, o amor pessoal cultivado por uma experiência pessoal de redenção é o tema deste salmo. E nele vemos os remidos tendo resposta quando oram, sendo preservados em tempos de luta, descansando em seu Deus, andando com largueza, sensíveis às obrigações, conscientes de que não são donos de si, mas comprados por um preço e unidos a toda a companhia resgatada, para cantar aleluias a Deus. Charles Adams Spurgeon. Versículo 1. Amo o Senhor. Uma declaração bendita. Todo cristão deve ser capaz de declarar sem a mínima hesitação. Amo o Senhor. Era exigido sob a lei, mas nunca foi produzido no coração do homem, exceto pela graça de Deus e nos princípios do Evangelho. Grande coisa é dizer amo o Senhor, pois a mais doce de todas as graças é a mais certa de todas as evidências de salvação é o amor. É grande bondade da parte de Deus consentir ser amado por pobres criaturas como somos e é prova certa de que Ele está agindo em nosso coração. Charles Adams Spurgeon. Porque Ele ouve a minha voz. Mas seria benefício para nós o fato de que Deus nos ouve? Ele ouvir nossa voz é um argumento de seu amor? Infelizmente, Ele poderia nos ouvir e nós jamais virmos a ser melhores. Ele poderia ouvir nossa voz e seu amor por nós poderia ser mínimo. Pois quem não daria ouvidos a um homem mesmo que não o amasse de modo algum? Com os homens talvez aconteça assim, mas não com Deus, pois o seu ouvir não é somente voluntário, mas exclusivo. Seus ouvidos não estão abertos para os clamores de todos. De fato, ouvir-nos é, em Deus, um favor tão grande que pode ser considerado seu favorito, aquele a quem Ele concede seus ouvidos. E melhor ainda, pois seu ouvir é sempre ativo e com o propósito de auxiliar. Portanto, se Ele ouve a minha voz, posso ter a certeza de que Ele deseja conceder a minha súplica, ou antes, talvez no modo de Davi expressar e no modo de proceder de Deus. Ouvir minha voz não é menos efetivo do que conceder de minha súplica. Sir Richard Barker. Versículo 2, invocá-lo-ei. É o amor que abre nossas bocas para que possamos louvar a Deus com lábios jubilosos. Thomas Manton. Quando a oração é ouvida em nossa fragilidade e respondida na força e na grandiosidade de Deus, somos fortalecidos no hábito da oração e afirmados na resolução de interceder sem cessar. Nós não agradeceríamos um pedinte que nos informasse que, pelo fato de havermos concedido o que nos pediu, ele permaneceria rogando o nosso favor. Contudo, indubitavelmente é aceitável a Deus que seus requerentes se decidam a continuar em oração. Isso demonstra a grandiosidade de sua bondade e a abundância de sua paciência. Charles Adams Spurgeon. Se o hipócrita orar com celeridade e receber o que pediu, nesse ponto ele vomitará a oração e não pedirá mais nada. Se de um leito enfermo for restaurada a saúde, ele deixará a oração para trás de si, tal como estava no leito da enfermidade. Seu clamor enfraquece, quando, por seu clamor, Deus lhe havia concedido força. E assim o é em outras instâncias. Quando recebe o que pedir em oração, já não mais concentra sua mente em orar. Quando recebe o que pedir em oração, já não mais concentra sua mente em orar. Ao passo que um homem piedoso ora após ter recebido, como faria antes, e mesmo que não caia naquelas dificuldades novamente, e assim não seja. Incitado a apelar por elas uma outra vez, como fez quando estava em dificuldade,
Todavia ele não consegue viver sem oração, porque não consegue viver fora da comunhão com Deus. Joseph Carr. Enquanto eu viver, não em alguns poucos dias, mas em todos os dias da minha vida, pois ora em certos dias e não em todos, é a marca de alguém que detesta e não de alguém que ama. Ambrósio. Versículo 3, se apoderaram de mim. Quando Deus envia dificuldades e aflições como oficiais para atacar qualquer homem, elas o encontrarão, e encontrando-o, se apoderarão dele. Os dias de aflição o dominarão. Não há batalha nem luta com eles. Não há como escapar de suas mãos. Esses oficiais menores não serão persuadidos nem subordinados a deixá-lo até Deus pronunciar a palavra, até Deus dizer: liberte-o, solte-o. Joseph Karen. Versículo 4. Ó Senhor, livra a alma. Esta forma de petição é curta, abrangente, pontual, humilde e sincera. Bom seria se todas as nossas orações seguissem esse modelo. Talvez o seguissem se estivéssemos em circunstâncias semelhantes àquelas do salmista. Pois dificuldade real produz oração real. Aqui não temos multiplicidade de palavras e nenhum arranjo seleto de sentenças. Tudo é simples e natural. Não há sílaba redundante e, contudo, não há uma sequer ausente. Charles Haddon Spurgeon. Uma curta oração para tão grande litígio é, contudo, curta como era, prevaleceu. Se antes pensamos sobre o poder de Deus, podemos agora ponderar sobre o poder da oração, que pode ter êxito com Deus, para obter aquilo que em natureza é impossível e para a razão é inacreditável. Sir Richard Baxter. Versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor. Ele é compassivo no ouvir. Ele é justo no julgar. Ele é misericordioso em perdoar. E como, então, posso duvidar de sua vontade de me ajudar? Ele é justo para recompensar. De acordo com os desertos, ele é compassivo para recompensar além dos desertos, sim. Ele é misericordioso para recompensar sem desertos. E como, então, posso duvidar de sua disposição em me ajudar? Ele é compassivo e isso demonstra a sua generosidade. Ele é justo e isso demonstra a sua justiça. Sim, ele é misericordioso e isso demonstra o seu amor. E como, então, posso duvidar de sua disposição em me ajudar? Sir Richard Baxter. O nosso Deus é misericordioso. Veja como o atributo da justiça parece se colocar entre dois guardas do amor, compassivo, justo, misericordioso. A espada da justiça é desembainhada e uma bainha adornada de graça. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 6. O Senhor vela pelos simples. Contemple aqui como de todos os outros, aqueles que aparentemente têm menos motivo para confiar em Deus são os que mais têm motivos para confiar nele. Pessoas simples, miseráveis, parvos, tolos desprezíveis aos olhos do mundo, que não têm cérebro sensível ou inteligência astuta para buscar meios indiretos, têm, não obstante, o suficiente para sustentá-los no grande fato de que são aqueles por quem o Senhor vela. Agora, quem não sabe que melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmo 118, versículo 8 e versículo 9. William Gouge. Supondo que há muitas verdades a serem aprendidas, muitos princípios a serem compreendidos antes que sejam salvos. Não. O Senhor vela pelos seus simples. Podemos mal conseguir reconciliar qualquer das doutrinas do cristianismo uma com as outras. Podemos nos encontrar em maior perplexidade quando examinamos as evidências em que se fundamentam. Podemos ser expostos a grande dificuldade se procuramos aplicá-las ao uso prático.
mas ainda assim podemos adotar a linguagem diante de nós. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego. RSM. Ele os chama de simples ou parvos porque são geralmente tão estimados entre os sábios do mundo. Não que sejam tão parvos quanto sejam estimados, pois se o Senhor pode julgar sabedoria ou insensatez, o único tolo é o ateu ou profano. O único homem sábio do mundo é o cristão simples e absoluto, que se mantém precisamente em todos os estados do percurso simples e honesto que o Senhor lhe prescreveu. W. Slater. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Por mais simples que fosse, o Senhor não me ignorou. Ainda que reduzido em circunstâncias, injuriado em caráter, deprimido em espírito, enfermo em corpo, o Senhor me salvou. Charles Haddon Spurgeon. Achava-me prostrado pela aflição e aprovação. O hebraico significa literalmente estar suspenso, pendente, balançar, ondular, como um balde em um poço ou como os delgados galhos da palmeira, do salgueiro, etc. Significa então ser fraco, débil, frágil, como se enferma, etc. Provavelmente se refere à prostração da força pela doença. E Ele me salvou, Ele me deu força, Ele me restaurou. Robert Barnes. Ajudou-me a carregar o pior e a esperar. Ajudou-me a carregar o pior e a esperar pelo melhor. Ajudou-me a orar, caso contrário o desejo teria falhado. Ajudou-me a esperar, caso contrário a fé teria falhado. Matthew Henry. Versículo 7. Volta, minha alma, ao teu sossego. Como o pássaro voa para seu ninho, sua alma voa para seu Deus. Sempre que um filho de Deus, ainda que por um momento, perde a paz de espírito, ele deveria se preocupar em recuperá-la, não a procurando no mundo ou em sua própria experiência, mas somente no Senhor. Quando o cristão ora e o Senhor inclina o seu ouvido, a estrada que leva ao antigo descanso é colocada diante dele. Que não seja lento em segui-la. Charles Haddon Spurgeon. Volte àquele descanso que Cristo dá ao cansado e sobrecarregado. Mateus 11, 28. Volte ao seu Noé. Seu nome significa descanso, como a pomba quando não encontrou descanso e retornou à arca. Não conheço palavra mais adequada com a qual fecharmos nossos olhos à noite quando dormimos, ou quando os fechamos com a morte, ao longo sono do que esta. Volta, minha alma, ao teu sossego. Volta, minha alma, ao teu sossego. Matthew. Esta é a exata palavra que o anjo usou com Agar quando ela fugiu de sua senhora. Volta. Gênesis 16, versículo 9. Como Agar, por meio do severo lidar de sua senhora, fugiu, assim a alma deste profeta, por motivo de aflição, caiu de sua antiga confiança calma em Deus. Como o anjo ordenou que Agar voltasse para sua senhora, assim o entendimento deste profeta ordena sua alma a voltar ao seu sossego. William Gouge. Versículo 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Oh, minha alma! Andar na terra dos viventes e andar nos caminhos da justiça, pois não há morte para a alma como o pecado. Não há causa para lágrimas nos olhos como a culpa da consciência. Não há cair dos pés como quando se cai longe de Deus e, portanto, se formos sinceros, a alma nunca pode voltar ao seu sossego se não caminharmos nos caminhos de justiça. E não podemos afirmar se este sossego é a causa do caminhar ou caminharam a causa do sossego. Mas isto podemos dizer: eles certamente são companheiros um do outro, que na verdade não passa do fato de que essa justificação jamais pôde ocorrer sem a santificação.
A paz de consciência e piedade de vida não podem jamais ocorrer uma sem a outra. O Davi talvez quisesse falar da terra dos viventes, onde Enoque e Elias estão vivendo com o Deus vivo. Mas se este é o significado, como ele pode falar tão confiantemente, dizendo: andarei na terra dos viventes, como se pudesse ali andar com sua própria força, ou por seu prazer? Ele, portanto, dá sua razão. Crie, por isso falei, Almeida Revista e Corrigida, pois a voz da fé é forte e fala com confiança. E por quem em fé ele crê que andará na terra dos viventes, com confiança ele pronuncia: andarei na terra dos viventes. Sir Richard Barker. Andar na terra dos viventes é o desejo do homem perverso. Sim, fosse possível ele andaria aqui para sempre. Mas com que fim? Somente para desfrutar? Desfrutar de suas luxúrias, ter seu suprimento de prazer e acréscimo em sua riqueza? Ao passo que o alvo do homem piedoso, em desejar viver, é que ele possa andar na presença do Senhor, propagar sua glória, executar seu serviço. Neste relato, nota-se adequadamente como Davi não diz: agora me saciarei com delícias em minha cidade real, mas andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Nathaniel Hard. Versículo 10. Crie, por isso falei, Almeida Revista e Corrigida. Com relação às questões de Deus, nenhum homem deveria falar a menos que creia. O discurso do que oscila é astuto, mas a língua do cristão é benéfica. O discurso mais poderoso que já foi pronunciado pelos lábios do homem emanou de um coração plenamente persuadido pela verdade de Deus. Não somente o salmista, mas homens como Lutero, Calvino e outras grandes testemunhas da fé poderiam muito calorosamente dizer: crie, por isso falei. Charles Adam Spurgeon. Não é suficiente crer a menos que você também confesse abertamente diante dos que não creem, dos tiranos e todos os outros. Seguindo a crença vem a confissão e, portanto, aqueles que não fazem a confissão devem temer, assim como, no caso contrário, deve ter esperança aqueles que declaram aquilo em que creem. Paulus Palantérios. O coração e a língua deveriam caminhar juntos. A língua deveria sempre ser o intérprete do coração e o coração deveria sempre ser o alvitreiro da língua. O que é dito com a língua deveria primeiro ser selado no coração e dele fabricado. Joseph Carr. O apóstolo toma essa declaração de Davi em 2 Coríntios 4,13, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, não levamos outros a crerem em nada diferente daquilo em que cremos. E estamos plenamente certos disso. Joseph Carr. A palavra de Cristo e a cruz são companheiras inseparáveis. Como a senhora segue o corpo, como a sombra segue o corpo, assim a cruz segue a palavra de Cristo. E como o fogo e o calor não podem ser separados, assim o evangelho de Cristo e a cruz não podem ser arrancados um do outro. Thomas Bacon. Versículo 11. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Almeida Corrigida, Revista e Fiel. Em um sentido modificado, a expressão terá justificativa, ainda que apressadamente pronunciado. Pois todos os homens provarão ser mentirosos, se neles confiarmos indevidamente. Alguns por falta de honestidade e outros por desejo de poder. É muito melhor estar quieto quando o nosso espírito está conturbado e irracível, pois é muito mais fácil dizer do que desdizer. Podemos nos arrepender de nossas palavras, mas não podemos retirá-las de modo a desfazer o prejuízo que causaram. Até mesmo Davi precisou engolir suas palavras quando as pronunciou apressadamente. Nenhum de nós pode confiar em nossa língua sem uma rédea. Charles Adam Spurgeon. Se todo homem é mentiroso, então Davi era mentiroso. Portanto, ele mente quando diz que todo homem é mentiroso, assim contradizendo-se e destruindo sua própria posição. Isso tem resposta fácil, pois quando Davi falou, ele não fez como homem,
mas como inspiração do Espírito Santo. Robert Bellarmine. Versículo 11 a 15. E agora deixe que o mundo faça o seu pior e tome a mentira como desejar, pois Davi, tendo Cristo ao seu lado, será sempre capaz de exercer bem seu papel contra todo mundo, pois Cristo venceu o mundo. Mas ainda que todos os homens sejam considerados mentirosos, contudo nem todos os homens em todas as coisas, pois então o próprio Davi seria mentiroso nisto? Mas todos os homens talvez, em uma coisa ou outra, em algum momento ou outro, em certo modo ou outro. A verdade absoluta não é encontrada em homem algum, mas somente naquele homem, que não era somente homem, pois se ele fosse somente homem, talvez nele também não se encontraria, vendo que a verdade absoluta e a deidade são como parentes próximos, nunca estando separadas. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, pois se é grande felicidade ser aceitável aos seus olhos. Quão grande felicidade deve ser o fato de ser precioso aos seus olhos. Quando Deus na criação contemplou todas as suas obras, disse que ele as considerou excessivamente boas, mas não é dito que nenhuma delas era preciosa aos seus olhos. Como então a morte passa a ser preciosa aos seus olhos? A morte que não faz parte de nenhuma de suas obras, mas é antes destruidora de suas obras? É possível que algo que destrói as suas criaturas tenha um título de mais valor aos seus olhos do que as suas próprias criaturas? Oh, minha alma, esse é um dos milagres de seus santos e talvez um dos quais Cristo falou, quando disse aos seus apóstolos que eles fariam milagres maiores do que ele fez. Pois que milagre é maior do que este? A morte, que em si é a coisa mais vil aos olhos de Deus. No entanto, uma vez abraçada por seus santos, como que somente por seu toque se torne preciosa aos seus olhos? Alterar algo que é vil para transformá-lo em precioso não é milagre maior que transformar água em vinho? De fato, é isso mesmo. A morte não danifica os seus santos, mas seus santos dignificam a morte. A morte nada retira da felicidade de seus santos, mas seus santos acrescentam esplendor à infâmia da morte. Se houver glória reservada para aqueles que morrem no Senhor, muito mais serão glorificados os que morrem pelo Senhor. Se houver glória reservada para aqueles que morrem no Senhor, muito mais serão glorificados os que morrem pelo Senhor. Sir Richard Barker, versículo 12. Todos os seus benefícios, todos os seus benefícios para comigo. Que recompensa daremos ao Senhor por todos os benefícios que concedeu? Da melancólica escuridão da não existência, ele nos acordou para o existir. Ele nos enobreceu com entendimento. Ele nos ensinou a arte para prover os meios da vida. Ele nos comandou que a prolífica terra entregasse seu cultivo. Ele ordenou aos animais que nos considerassem seus senhores. Para nós as chuvas caem, para nós o sol verte seus raios criativos. As montanhas se erguem, os vales florescem, nos concedendo habitação aprazível a um retiro acolhedor. Para nós os rios fluem, as fontes murmuram, a terra esgota os seus estoques. Cada objeto novo apresenta um novo deleite. Toda a natureza derramando seus tesouros aos nossos pés, por meio da graça abundante daquele que deseja que tudo seja nosso. Básio. Uma obediência parcial não é boa, portanto a gratidão parcial é inútil. Uma alma honesta não esconderia nada que deve a Deus, mas se coloca para prestar contas de todos os seus benefícios. Ignorar uma nota em uma lição pode arruinar a graça da música. Ingratidão por uma misericórdia deprecia nossa gratidão pelo restante. William Gurnall.
Versículo 14: cumprirei os meus votos. Fox, em seus atos e monumentos, relata o seguinte com relação ao Marte John Philpott. Ele foi com os xerifes ao local de execução e, quando entrava em Smithfield, o caminho estava imundo e 2 oficiais o ergueram para carregá-lo até o poste. Ele então disse alegremente: "O quê? Vocês farão de mim um papa? Estou satisfeito em fazer minha jornada a pé." Mas assim que chegou em Smithfield, ajoelhou-se dizendo estas palavras: "Cumprirei meus votos em ti, ó Smithfield." Versículo 15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eles não morrerão prematuramente, serão imortais até que o trabalho esteja completo. E quando chegar sua hora da morte, então suas mortes serão preciosas. O Senhor vigia seus leitos de morte, afofa seus travesseiros, sustenta seus corações e recebe suas almas. Aqueles que são redimidos com sangue precioso são tão amados por Deus, que até mesmo a morte deles é preciosa para Ele. Os leitos de morte dos santos são muito preciosos para a igreja. Ela frequentemente aprende muito com eles. São muito preciosos para todos os cristãos que se deleitam em guardar as últimas palavras daqueles que partiram. Mas são, acima de tudo, preciosos para o próprio Senhor Jeová, que vê as mortes triunfantes de seus graciosos com deleite sagrado. Se tivermos caminhado diante dele na terra dos viventes, não precisaremos temer morrer diante dele quando a hora de nossa partida se aproximar. Charles Haddon Spurgeon. Não deve o mundo e a causa da religião e tais cenas como ocorridas nos leitos de morte de Baxter e Thomas Scott, Halliburton e Payson. Que argumento pela verdade da religião, que ilustração de seu poder sustentador, que fonte de consolo àqueles que estão prestes a morrer. Refletir no fato de que a religião não abandona o cristão quando ele mais precisa de seu apoio e consolo, que pode sustentar-nos na mais severa provação de nossa condição aqui, que pode iluminar o que nos parece o mais escuro de todos os lugares, o mais sombrio, deplorável, repulsivo, o vale da sombra da morte. Albert Barnes. Sua morte é preciosa, Jacquard. A palavra do texto é in pretiu fuit magni estimatum est. Veja como a palavra é traduzida em outros textos. Honrável, Isaías 43:4. Jacarta, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado. Almeida Corrigida, Revista e Fiel. 2. Muito estimado. 1 Samuel 18:30. O seu nome se tornou muito estimado. 3. Querido. Jeremias 31:20. An filius Jaquir. Pretiosos mi Efraim. Não é Efraim o meu filho querido? NVI. 4. Esplêndido, claro ou glorioso. João 31:26. Si vidi lunam jacer pretiosam et abeutem. A lua que caminhava esplendemente. Samuel Torschel. A morte agora, como fez comigo também, já visitou demais sua casa, e em todos os seus atos causou desolação entre os nossos consolos. Seremos vingados deste inimigo, este rei de terrores. Não consigo evitar certas vezes de cerrar meu punho em seu rosto e urrar em minha agonia e angústia. Será tragada pela vitória. Ah, enquanto isto, esta consolação, onde está, ó morte, o teu aguilhão? John Jameson. Versículo 16. Senhor, deveras sou teu servo. O Senhor me libertou e eu, impaciente, espero ser atado novamente. O Senhor quebrou as correntes do pecado. Agora, Senhor, atou-me com as cordas de amor. O Senhor me libertou das tiranias de Satanás. Faça de mim como um de seus servos recrutados. Devo minha liberdade, minha vida e tudo o que tenho ou espero ao seu generoso resgate. E agora,
Ó meu gracioso, meu divino amigo e Redentor, prostro-me completamente aos seus pés, Samuel Lavington. Os santos sempre tiveram um santo orgulho por serem servos de Deus. Não pode haver honra maior do que servir a um mestre que comanda o céu, a terra e o inferno. Não pense que você honra a Deus em servi-lo, porém é assim que Deus o honra, ao conceder-lhe que seja o seu servo. Thomas Adams. Ter, por assim dizer, pensamentos elevados e honráveis da majestade e grandiosidade do Deus vivo é uma profunda e tremenda impressão da presença imediata e contínua do Deus que sonda corações. Produz naturalmente a maior humilhação de si mesmo e a sujeição mais honesta de espírito diante de nosso Criador. John Witherspoon. Quebraste as minhas cadeias. As misericórdias são dadas para nos encorajar no serviço a Deus e deveriam ser lembradas com este fim. A chuva desce sobre a terra não para que ela seja mais estéril, mas mais fértil. Nós não passamos de mordomos. As misericórdias de que desfrutamos não são nossas, mas devem ser aperfeiçoadas para o serviço ao Mestre. Grandes misericórdias deveriam acionar grande obediência. Deus começa o decálogo com uma celebração de sua misericórdia ao retirar os israelitas do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Com que afeição o salmista considera seu relacionamento com Deus como seu servo quando considera como Deus desatou as suas amarras? Senhor, deveras sou teu servo. Quebraste as minhas cadeias. A lembrança de sua misericórdia fará me relacionar com o Senhor de uma única forma. Sou teu servo. Sou teu servo. É irracional encorajar-nos em nosso caminho para o inferno com a lembrança do céu. Fomentar a liberdade no pecado pela consideração da generosidade de Deus. Quando lembramos de tudo o que temos ou somos, é o dom da generosidade de Deus, deveríamos nos considerar obrigados a honrá-lo com tudo o que temos, pois ele deve receber honra de todos os seus dons. Stephen Charnock. Versículo 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A misericórdia veio em segredo, mas o louvor é proferido em público. A companhia era, contudo, seleta. Ele não lançou suas pérolas aos porcos, mas entregou o seu testemunho diante daqueles que podiam o compreender e valorizar. Charles Haddon Spurgeon. Os homens perversos são usados demais no proferir de suas blasfêmias para a desonra de Deus. Eles não se importam com quem as ouve. Não hesitam em fazê-lo no meio de cidades. Serão eles mais audaciosos em desonrar a Deus do que vocês zelosos no honrá-lo? Certamente Cristo se colocará à frente para confessá-los, como vocês estão ou podem estar para confessá-lo. Mateus 10:32. Esta ousadia santa é o caminho imediato para a glória. William Gould. Versículo 19. No meio de ti, ó Jerusalém, o louvor a Deus não deve ser confinado a um guarda-roupas, nem seu nome sussurrado em buracos ou cantos, como se tivéssemos medo que os homens nos ouvissem. Mas no meio da multidão, e exatamente no centro das assembleias, deveríamos elevar o coração e a voz ao Senhor e convidar outros a se unirem a nós em adoração a Ele. Charles Haddon Spurgeon. Tenha todos um bom dia e fé e tulipas para todo mundo. Deus é bom.